A paz do Senhor, irmãos. Amém. Gostaria que você abrisse Mateus capítulo 9. Estamos falando sobre curando as feridas da alma. Creio que já aprendemos bastante coisas, né? Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. Mateus 9, eu acho que eu não vou suar não, pastor Paulo. Essa luz aqui assim, ó, se puder, tá de frente aqui. Mateus 9, 16 e 17. Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção. Senhor, que tu possa abençoar cada um que aqui está. Aquele, Senhor, que estarão participando depois, assistindo e vendo esta mensagem. Nós queremos te pedir a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, o propósito nosso aqui da igreja esses dias, pastor Luiz Carlos, nós estamos compartilhando, curando as feridas da alma. E nós temos aprendido bastante, né? Temos aprendido muitas coisas aqui. E eu queria compartilhar com vocês hoje algo que é essencial. Que quando nós falamos de curar feridas, se eu falo de curar ferida no corpo, é fácil, né? Porque um corte, alguma coisa, eu vejo, eu sinto, eu estou vendo aqui. E talvez eu tenha que procurar um médico, ou talvez eu tenha que fazer alguma coisa, né, para que essa ferida seja curada. Agora, curar ferida da alma, como é que eu faço isso? Porque é algo subjetivo, né? Eu posso ter uma ferida aí, você não está vendo esta ferida, né? E quando nós estamos vindo à igreja, nós temos que aprender uma coisa. E eu gostaria aqui de... Deixa eu usar a Rebeca aqui um pouquinho. Não vou te fazer pergunta não, tá? Só queria saber o seguinte. Eu quero aprender teclado. Eu sei um pouquinho de violão, sabe? Faço as notas principais, né? Mas, Rebeca, eu quero aprender teclado. Como é que faz um dó maior? Esse é o dó maior. Ré maior. Aí, eu quero aprender. Tá? Então eu vou orar. Senhor, meu Deus, me dá habilidade nas minhas mãos para que eu possa aprender teclado, para que eu possa fazer dó maior e ré maior. Passou uma semana. Rebeca, tu pode me ensinar sol maior? Olha, Senhor, me dá habilidade, Senhor, para mim aprender o sol maior no teclado, tá? Passaram-se 2 semanas. Rebeca, o que você me orienta para mim aprender teclado? Não tem resposta certa nem errada, não, tá? Eu estou orando para aprender teclado. Você já me mostrou o dó maior, você me mostrou o ré maior, e eu continuo orando para aprender teclado. O que você me orientaria? Estudar. E você não pegar isso aqui em casa e começar a fazer, não adianta. Eu lembro quando eu estava aprendendo violão, eu aprendi sozinho, né? As notas principais. Eu ficava o dia inteiro, chegava da escola em casa, era garoto, eu me converti com 18 anos. Era o dia inteiro, o dedo dói, não é? Hoje eu não posso mais, eu cortei meu dedo, trabalho com pintura de parede. Cortei o meu dedo e o dedo não vai mais, né, Paulo? Paulo toca violão, guitarra. E o dedo não vai mais, mas serve para ajudar. Né? Quando eu estou com as crianças e precisa de um instrumento, quando eu estou numa congregação que está começando, serve. Irmãos, o que eu falei aqui com a Rebeca, o que eu estou passando para vocês é o seguinte. Se você não colocar em prática as coisas que você está aprendendo aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Se eu ficar orando para aprender teclado, que eu não quero, porque eu acho um instrumento bastante difícil, se eu não pegar ali para fazer, eu não vou tocar. Há pouco tempo eu estava aqui na igreja, eu tenho um saxofone, né? Estava lá fazendo as notas, o Paulo chegou, o pastor Paulo, falou, pastor, o que é isso? Já fazia um monte de notas, alguns hinos já também. Sabe como é que eu faço isso? Todo dia fazendo. Aí você vem aqui e você diz assim, mas isso aí eu já conheço. O que você está falando eu já conheço.
E as pessoas, quando estão aprendendo um instrumento, estou usando aqui como ilustração, nós temos isso, e os instrumentistas aqui devem saber disso. Você está começando a ensinar um instrumento para uma pessoa, ela chega, que nem eu fiz com a Rebeca, qual é o dó maior? Aí ela me ensina, dó maior. Qual é o ré maior? Ela me ensina, ré maior. Eu vou para casa e eu passo o dia inteiro fazendo as coisas, aí eu olho lá, aí chega na outra aula, eu pergunto, Rebeca, eu quero aprender outras notas. A primeira coisa que ela me pergunta é o seguinte: você já sabe fazer o dó maior e o ré maior? Me mostra aqui, faz aqui para mim ver. Ah, eu não sei não. Então você precisa primeiro fazer o dó, o ré, depois eu te ensino outras coisas. Tem pessoas que vêm aqui, não é, quando está aprendendo instrumento, ele já quer tocar um hino. Não me ensina as posições principais, eu quero tocar um hino. Mas você pega o instrumento para fazer? Irmãos, não adianta. Nós estamos falando aqui sobre, né, a cura das feridas que nós temos na nossa alma. Não adianta você ficar aqui ouvindo e não fazer nada com isso que você está ouvindo. Lá eu pensei que tinha ido embora, né? Eu ia pregar sem microfone. Amém. E não adianta você vir para a igreja, ir para casa e não fazer nada com o que você está aprendendo. O ano já está terminando. O que você tem feito com todas as palavras que você tem aprendido? Talvez algumas, talvez não sirvam, não seja o seu caso, mas aquela que serviu, o que você fez? O que você anotou? O que você se predispôs a fazer? Não adianta eu ficar orando para que Deus cure os meus problemas. Eu tenho que colocar em prática. Aí em Mateus capítulo 9, no versículo 16, diz que ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você está querendo mudança ou você está querendo colocar remendo? Às vezes nós queremos colocar remendo. Pastor, oro. Mas você está querendo fazer o quê? Não, pastor, é assim, está doendo. Está doendo. Qual é o remédio que eu tomo? Mas vai na farmácia, né? Você poderia me falar aí vários nomes. E compra esse remédio. Aí eu tomei, passou a dor, passou. Mas o que é? Você que é casado, o que a tua esposa te fala? Você tem que procurar um médico. Porque essa dor que você está sentindo, eu estou lembrando aqui da minha esposa, né? Essa dor que você está sentindo deve ser alguma coisa. Ah, não precisa não. Eu tenho um conhecido, ele não está mais aqui nos Estados Unidos, foi no Brasil. Ele disse que estava dirigindo um carro, entregando o pizza, sentiu uma dor. Aí ligou para uma conhecida, uma brasileira, lá na cidade. O que eu tomo? Ela falou assim, vai lá na farmácia, compra isso, toma. Ele tomou. E o dia inteiro fazendo entrega de pizza, né? Chegou a noite e começou a doer de novo. Aí ele, incomodado, ele falou, será que eu vou tomar o remédio? Aí ele ligou para ela de novo. Ele falou assim, você já sentiu essa dor quantas vezes? Ele falou, é a terceira vez. Ele falou assim, vai para uma emergência do hospital e procura, porque isso não é normal isso. Não sei por que ele aceitou. E foi. Já tinha tido 3 ataques cardíacos. Quando ele foi na igreja, ele estava com a abertura de cima e embaixo, ele mostrou. A operação que fizeram. Porque ele estava sentindo uma dor e tomando um remedinho. A dor passa. Você vem para a igreja, você tem um problema. Só que você não quer tratar o problema. Você quer um remedinho para que a dor passe. Irmãos, isso é colocar remendo em roupa velha. Isso é você colocar um remendo na sua vida velha. A proposta de Jesus Cristo é vida em abundância. A proposta que nós temos aqui, quando nós falamos de cura das nossas feridas, é curar não somente a ferida, mas a origem, o que está causando esse problema em você.
Não é ficar te dando remédio para a dor passar. Quem quer oração? Aí você vem, nós oramos, aí você vai, nossa, agora, sabe que passou a dor? Aí vai embora. Só que o teu problema, ele continua. Você fica colocando remendo novo, você fica pegando coisas da palavra, você fica pegando coisas que são ensinadas aqui, que convém a você, e você leva isso, e você não trata do problema. E você não trata. Eu tive uma vez um problema, não de saúde, mas eu queria entrar aqui no que eu quero compartilhar com você, com uma máquina que eu estava usando. E essa máquina deu um problema e eu fui buscar, eu falei assim, eu vou tentar consertar essa máquina, né? Quando você tenta consertar uma máquina, geralmente você tem que procurar o manual da máquina. Tem gente que não, né? Ele mexe em tudo, depois que ele estragou tudo, ele vai ver o manual onde estava o problema, né? Aí eu fui lá no YouTube, vi uma pessoa falando sobre o problema, olhei, falei, nossa, é essa peça aqui que está com problema. Comprei, coloquei a peça e foi resolvido o problema da máquina. Porque toda máquina, na maioria que eu creio, tem um manual do fabricante, da pessoa que inventou aquela máquina, e tem um manual de como funciona aquela máquina. O ser humano, ele tem um manual de como funciona. Se você procurar no manual como que você funciona, você vai encontrar uma porção de coisas aqui para defeitos que você está enfrentando, para feridas que você tem, que você não consegue resolver, está no manual. Porque quem criou você, quem criou a mim, ele colocou tudo no manual. Que se você tiver algum problema, você busca aqui, que ele te orienta como conserta. Mas nós queremos fazer isso? Na maioria das vezes não. Nós queremos colocar remendo. Uma vez eu perguntei para um mecânico, eu tinha um carro antigo, rapaz, um carro aqui ninguém conhece o carro. Veio um irmão do Tennessee, trouxe aquele carrinho, o carrinho da Iugoslávia, era. E eu estava sempre no mecânico com o carro. Aí um dia eu perguntei para ele, um brasileiro, falei, me fala uma coisa, qual é o carro bom, um bom carro? Ele olhou para mim e falou assim, carro bom é carro novo. Entendeu? Está querendo ficar consertando, colocando remendo? Jesus fala o seguinte, eu quero te dar uma vida nova, não é remendo. Eu quero te dar algo que você vai colocar em você e que essa palavra vai crescer em você e que vai começar a tirar o que é velho e você vai se tornar uma nova criatura. Só que para mim me tornar uma nova criatura, eu preciso deixar que a palavra entre em mim. E para que essa palavra entre em mim, eu tenho que fazer, isso é consciente, irmãos. Isso não é questão de eu ficar orando por você. Você ora, vai embora e fica a mesma coisa. Não, é consciente. Você tem que chegar em casa, pegar o seu teclado. Está querendo aprender teclado? Você chega em casa e começa, põe um dedinho, põe outro e aperta para sair o som. Está tocando e quer tocar o violão? Você tem que fazer, vai ser doloroso, aquilo dói, aquilo você fica sem jeito. A vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que pegar conscientemente e começar a fazer algo que vai talvez doer em você, que talvez você não queira fazer, mas eu preciso, que eu tenho que aprender isso. É vida nova em Cristo. Vida nova em Cristo, ela não aparece de um dia para o outro. No momento que eu orei por você, você tem vida nova, todas as tuas feridas estão saradas, todos os teus problemas foram resolvidos. Isso não funciona assim. Vai ter que ser passo a passo. Você vai ter que começar a orar, a buscar, mas a colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui. O que você tem colocado em prática daquilo que você está aprendendo aqui? É a pergunta. Vamos em Gênesis, capítulo 2. Vamos ver a orientação de Deus aqui. Quando Deus cria. Pode pegar aí, pode abrir se você não tem. Está com o celular? Acompanha aí. Gênesis capítulo 2, a criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra,
e soprou em seus narizes ou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 14, versículo 15, a criação. Deus cria o homem, cria o jardim, e no versículo 15 ele continua: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tomarás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus continua, e Adão estava ali, solitário, sozinho, bênção, né? Era tudo silêncio, ele desfrutava de todas as coisas, era uma maravilha. Deus chegava para ele: e aí, Adão? Falou: Senhor, daqui eu nunca sairei. Você gostaria de ir para outro lugar? De maneira nenhuma, Senhor. Esse é o lugar onde tu estás, Senhor. É o lugar onde eu quero sempre estar, na tua presença. Você gosta disso? Gosto, Senhor. Isso é maravilhoso. Você desobedeceria, Adão? Eu falei para você não tomar daquela árvore, né, e comer. Você me desobedeceria? Nunca, Senhor, eu te desobedeceria. Eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de Pedro, né? Senhor, nunca que eu te trairei, né? Senhor, nunca, Senhor, eu quero ficar aqui, nunca te desobedecerei. Aí Deus olha para ele e falou assim: Adão, você precisa crescer, não em tamanho, emocionalmente e espiritualmente. Você precisa crescer. Como assim? Adão, porque eu criei você está num plano físico. Eu, Deus, estou num plano espiritual. Você está num plano físico, material. Você tem corpo, carne, osso. E para você crescer, não basta a tua comunhão comigo. Você tem que ter comunhão com outro ser humano. E diz a palavra assim: e viu Deus que não era bom que Adão vivesse só, e criou Eva. Deus não criou Eva com o propósito apenas da espécie progredir. Deus cria Eva para que Adão pudesse crescer. Adão precisa ter um contato, Adão precisa ter comunhão com outro ser humano. Princípio básico para nós hoje. Você quer que as feridas da tua alma, que os problemas que você tem sejam curados? Você ora, glória a Deus, mas você precisa, o princípio básico, conviver com outros seres humanos. Você só vai crescer, eu só cresço quando eu convivo com outras pessoas. Nós não crescemos somente no convívio com Deus. Nós estamos num plano material. Nós estamos num plano não espiritual. Eu vou estar no plano espiritual quando eu partir dessa vida. Aí eu estarei num plano espiritual. Enquanto eu estou aqui, eu estou num plano material. E nesse plano que Deus nos colocou, ele disse assim: viu Deus que não era bom que Adão vivesse só. Ele precisava, para crescer emocional e para crescer espiritual, ele precisava de ter convívio com outro ser humano. Pastor, meu negócio é o seguinte: estou planejando, eu tenho bastante dinheiro, de me colocar num local recluso. Eu vou viver orando, jejuando, consagrando a minha vida num lugar onde eu possa ficar isolado. Eu vou buscar a Deus dia e noite. Eu vou buscar comunhão com Deus. Eu vou buscar realmente, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu estou largando todas as coisas. Vou viver pela fé num lugar bem isolado. Você está se enganando. Se você está se enganando com isso. Agora é assim: eu não quero mais servir Deus aonde tenha reuniões, igreja. Eu sirvo Deus em casa, no isolamento. Você está se enganando com isso. O Senhor nos apresenta um princípio, que para mim crescer,
que para você crescer, que para nós crescermos, nós precisamos de conviver com outras pessoas. Nós precisamos estar junto com outras pessoas. Ah, pastor, mas se eu estiver orando dia e noite, eu venho à igreja, eu me dedico, eu coloco todas as coisas, eu pego meu dinheiro, sim, metade do meu pagamento eu estou ajudando ao hospital de câncer das crianças, porque eu quero ter mais comunhão com Deus, então eu estou fazendo obra social. Se te faltar uma coisa nesse processo, você está fazendo isso à toa. Ah, pastor, mas eu quero me dedicar completamente à igreja, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou viver só da igreja. Você vai fazer isso e jogar o teu tempo fora. Ah, mas eu quero ficar aqui na igreja, o grupo de oração, o pastor Wilson que está lá, nós vamos orar de domingo a domingo na igreja. Se te faltar uma coisa que a palavra nos ensina, você vai estar fazendo isso à toa. A nossa comunhão com Deus, ela... Se você se escandalizar o que eu vou falar, depois o pastor Luiz Carlos me ajuda, ele conserta. A minha comunhão com Deus depende da minha comunhão com as pessoas. Não existe pessoas ungidas, abençoadas e que oram, que não sei mais o que acontece, e pega o paletó assim, eu já vi isso. Ele tira o paletó e joga assim, o pessoal que está em pé da igreja, todo mundo cai na unção de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu quero ser assim, eu quero ser desse jeito, mas eu não suporto conviver com aquela pessoa na igreja. Não adianta nada. A minha comunhão com Deus, a tua, depende do teu relacionamento com as pessoas. Pelo fruto você conhece a árvore. De que jeito? Qual é o fruto que eu conheço a árvore? Você me vê aqui pregando, né? Bênção. Eu estou pregando, não é o caso, né? Mas um dia que eu pregasse aqui, as pessoas fizessem fila, eu orasse. Aí o camarada aqui levantou da cadeira de roda. Que coisa maravilhosa. Que pastor, e quando acontece isso, assim, o pastor da igreja ele fica desse lado e o irmão da cura, a fila fica toda ali, né? Aí tem os irmãos da igreja, né, que falam assim, coitado do pastor, vou lá para ele orar, né? Por mim, né? Pastor, vim aqui para o senhor orar, porque está todo mundo na fila do irmão que tem unção, né? Todo mundo ali para orar. Como é que você avalia se isso que eu estou fazendo vem de Deus ou só tem comunhão com Deus? Pelo fruto. Mas que fruto é esse? Como eu convivo com a minha família, como eu convivo com a minha esposa, como é o convívio meu com os meus filhos, qual é o teu convívio, filho, com seus pais? Esse é o fruto. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não adianta, irmãos. Está pregando, está se convertendo um monte de gente, não significa nada. Pastor, está falando de heresia, pastor. Eu vou ler para você aqui. Deixa eu buscar aqui, eu não vou nem falar onde que eu coloquei, eu marquei aqui. Não vou falar não. Não vou falar onde está não. Só para você ouvir. Você sabe, você conhece. Você vai falar assim, pastor, você está falando de heresia, esse negócio aí. Quer dizer que se eu orar, eu não tenho comunhão com Deus? Deus não aceita. Mas pastor, eu estou na igreja e as pessoas estão se convertendo, eu estou pregando e as pessoas estão convertendo. Deus não vai aceitar isso de você. Pastor, mas a igreja está crescendo, está lotado de gente. Quando eu vou, onde eu vou, as pessoas me seguem. Deus não vai aceitar isso de você. Pastor, mas eu oro e as pessoas estão sendo curadas. Deus não vai aceitar isso de você. Sabe por quê? Escuta isso aqui, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, é ungido, é batizado, enrola, é uma coisa assim linda, é maravilhosa. As pessoas da igreja olham para ele e falam, que unção! Aí o apóstolo diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes,
e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Está entendendo? O eixo principal para que as minhas feridas possam ser curadas chama-se convívio com os irmãos. Amor, irmãos, não é sentimento. O amor que a palavra está falando aqui não é ter afeição por alguém. O meu amor por você, mesmo que você não me agrade, mesmo que eu não tenha afinidades com você, o meu amor por você é porque Cristo está em mim. E não é fingimento. Eu amo você porque eu sei quem eu sou. Amém? O pastor falou isso aqui na semana passada, né? Eu tenho que saber quem eu sou. Eu amo você porque eu sei quem eu sou. Você é porco-espinho? Tem gente assim, né? Você não pode tocar nele. Você toca nele, o espinho levanta. Você fala, nossa, deixa eu me afastar, porque se eu chegar muito perto, ele espeta. Eu sei que você é dessa forma. Mas sabe por que eu amo você? É porque eu entendo a tua dificuldade, eu entendo os teus problemas, porque eu sei quem eu sou. O que você está fazendo agora, eu estou orando e pedindo, Senhor, nossa, mas falou cada coisa lá, Senhor, me ajuda, eu estou crescendo, eu sei quem eu sou, eu sei a minha posição, eu sou filho de Deus, eu tenho nova vida, eu nasci de novo, eu realmente estou nesta posição, e esta pessoa, eu entendo as mágoas, as dificuldades, as feridas que essa pessoa tem, eu sei que eu não posso me aproximar muito dessa pessoa, mas eu quero te pedir, Senhor, que tu me dê a paciência e o amor por ela, não é afeição, é amor que Cristo que está em você tem pela outra pessoa. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui, eu li 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, você pode fazer o que você quiser, você pode ter os dons que você quiser, mas naquele dia, Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim, o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, eu não conheço você. Você passou a vida inteira colocando remendo. Você passou a vida inteira odiando as pessoas. Você passou a vida inteira com ferida aberta e você não queria resolução para aquela ferida. Os teus problemas você nunca quis resolver. Você era uma bênção na igreja. Você pregava, você fazia, você orava, você fazia aquilo outro, só que quando eu olho para a sua casa, você está cheio de problemas e que você não quer resolver. Você não quer solucionar o problema que você está enfrentando. Irmãos, cura de feridas depende da tua atitude. Cura de ferida não vai depender somente da oração da igreja. A oração da igreja, a oração do pastor, a oração do grupo aqui vai te fortalecer para que você possa tomar a tua atitude. Você que tem que procurar, você que vai ter que colocar o remédio na tua ferida. Isso aqui ninguém vai fazer por você. Você que vai ter que ir lá conversar com uma pessoa. Você que vai ter que ajeitar a sua casa. Não é? Como anda a sua casa? Como anda a sua casa? Como anda o teu relacionamento? O que você carrega na sua vida e que dói? Tem pessoas que dizem assim, não, eu estou resolvido, estou solucionado, não tenho problema nenhum. Aí quando toca naquele ponto, dói. Tocou naquele, às vezes, muitas das vezes, problema de família, né? Tocou naquilo, ele diz, não fala nisso não, que isso dói até hoje, isso dói. Que eu tenho que pedir, Senhor, a ferida está aqui, ó. Eu sei que é isso. Eu sei que foi esse problema mal resolvido. Eu sei que foi essa dificuldade. Talvez algumas semanas. Talvez alguns meses. Talvez alguns anos. Mas eu sei, Senhor, porque sempre que toca nisso... Tem gente que diz assim,
Não, pastor, não está resolvido. Eu te perdoo. Em nome de Jesus eu te perdoo. Só não passa na minha frente. Se passar na minha frente na rua, eu jogo o carro em cima. E só não entra na minha frente, não. Chega aqui, nossa, fulano está ali, eu vou sentar lá do outro lado. Pastor, fulano de tal agora está na igreja? Tá, meu irmão. Eu vou sair. Mas não está resolvido o negócio? Tá, mas sabe o que é, pastor? Dói, sabe aqui, lembrar daquilo. Nossa, como dói isso. Você não está resolvido, mas você está colocando remendo. Tem gente, talvez você esteja aqui porque você saiu de outro lugar, porque você foi ferido e veio para cá. Tem gente que sai daqui e vai para outro lugar porque foi ferido aqui e aí vai para outro lugar. Tem gente que sai do Brasil, vem para cá correndo de um problema, chega aqui, olha o problema atrás de você. Olha o problema te seguindo. E às vezes Deus levanta outra situação que você se encontra naquele mesmo problema. Meu Deus, de novo. É porque você não soluciona. Você quer ficar colocando remendo nas coisas. Você não crê na palavra. Você não crê que para você ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com as pessoas. E principalmente quem mais nos fere são as pessoas que estão perto de nós. Geralmente começa no núcleo família. É núcleo família, aí vai se expandindo. Aí você chega aqui todo cheio de ferida, todo cheio de problema. Aí a palavra diz assim, e Jesus fala assim, eu vou te dar vida nova. Você fala, glória a Deus, pastor, ora por mim, eu quero essa vida nova. Aí o pastor olha por você, você levanta, nossa, eu estou com vida nova, tá. Nossa, eu estou novo. Tá nada. Você não está. Você fica vindo aqui para tomar remédio anestésico. E você vai e não resolve o problema. Lembra da parábola do... Colocar o título, né? O bom samaritano. O samaritano naquela época não era bom coisa nenhuma. O samaritano para o judeu, na época que foi contada a história, não era bom. Os judeus detestavam os samaritanos. Os samaritanos eram a oposição. Os samaritanos era tudo aquilo que um judeu não queria. Os samaritanos se misturaram, né? Porque o povo judeu até hoje usa isso, né? Casa judeu com judeu, religião com religião. Nossa religião se preserva. Samaritanos se misturaram, foi uma coisa de louco. Fizeram um templo para eles. A adoração era em Jerusalém. Eles falaram, que lá não, nós vamos fazer o nosso. Então os judeus, eles tinham aversão a samaritano. Jesus era judeu. E tem um doutor da lei conversando com Jesus. Essa parábola é isso. O doutor da lei fazendo várias perguntas. Um homem que entendia muito de Bíblia, de Antigo Testamento, do Torá. E Jesus vem com essa parábola e fala assim, olha, eis que um homem vinha descendo de Jerusalém para a sua cidade e ele foi atacado por ladrões. E o jogaram à beira da estrada, ele muito ferido. Vem passando um sacerdote, porque os sacerdotes, era o sacerdote e o levita que está na parábola. O sacerdote e o levita eram homens que iam ao templo para prestar o culto. E muitos deles moravam em outros lugares. E vinham o sacerdote, vinha o levita de volta para sua casa, da igreja para sua casa. Que bênção, né? Aprenderam, sabiam, sai daqui abençoado. Chega ali no sinal ali, já quer matar um. Eles vinham saindo, descendo, o camarada lá jogado. O sacerdote olhou e falou assim, eu não tenho tempo para esse negócio não, eu vou embora. Aí vem o levita do templo também, olhou, falou assim, não, acho que vai gastar tempo, né, parar, não vai dar não, eu vou embora. E olhou assim, não é dos nossos, não é da Rescue Church, né? É de outra facção, então não vou parar para ajudar não, vou passar. Você é da onde? Você é por mim ou contra mim? Não vou parar aqui não. Aí vem o samaritano, justamente aquele que o pessoal não gostava dele. Ele parou, ajudou o homem. Isso Jesus Cristo falando para um homem, assim, para um camarada que tinha um doutorado, né? Falando para ele. Aí ele passa e ajuda. Irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que se você não tiver amor, não adianta você ficar lutando aqui para que as feridas da tua alma sejam curadas.
A principal coisa que você tem que entender, que você tem que resolver coisas que não estão resolvidas. Nós estamos falando de problemas emocionais. Você tem que resolver isso. Eu não sei como que você vai resolver. Talvez você diga assim, pastor, você não sabe o que aconteceu, pastor. Fulano de tal, vamos dizer assim, você, segundo casamento, sei lá, primeiro casamento, eu tinha uma filha, ele abusou da minha filha. Um homem, né, que eu considerava pai, o homem que eu considerava que eu casei de novo, sei lá o que foi. Eu estou colocando coisas bem extremas que acontecem, né? E ele abusou dela. E eu guardo isso, é um ódio que eu quero matar. Se tiver, eu mato. Olha, eu sei que é difícil um negócio desse. Tem coisas que a gente olha assim e fala assim, olha, se eu tiver uma arma, eu vou lá dar um tiro nele. Se eu tiver um negócio, eu mato ele. Eu estou falando de nós aqui da igreja. Eu vou lá e mato ele mesmo. Esse é o teu sentimento. Tem coisas que às vezes nós olhamos e você escuta aqui a pregação e você diz assim, pastor, você não sabe. Você não tem ideia da ferida que eu tenho. Você fala, isso aí é fácil, porque você não passa pelo problema, eu sei, irmãos. Que só quando nós passamos pelo problema é que nós sabemos como é difícil. Aí eu queria te dar uma orientação, que é bíblico também. Está lá no livro de Esdras. Diz que eles estão começando a voltar. Os muros estão destruídos, Jerusalém. Passaram 70 anos no cativeiro. E Esdras vem com aquele grupo deles para começar a reconstruir a cidade. E disse que ele olha, era tanta coisa, era tanta destruição. Disse que os muros, né, estavam todos derribados, estava a cidade toda assolada, o povo desanimado, ninguém acreditava mais em nada. Ele olha aquilo tudo e falou, meu Deus, aonde eu vou começar isso? Às vezes você olha para a tua vida e você diz isso, né? Eu estou ouvindo o pastor falar aqui, mas é tão difícil, aonde que eu começo? Se você não sabe aonde você começa, faz igual Esdras fez. Ele juntou o povo, levantou um altar, e a primeira coisa que ele fez, naquilo tudo destruído, ele levantou um altar para ele ter comunhão com Deus. Porque tem coisa que você não vai conseguir. Eu sei, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas você levante esse altar, você faça isso, comece a orar. Se eu não quero, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu não quero perdoar, faz isso, né? Entra no teu quarto, lá não sei aonde, na tua casa, você diz, Senhor, eu não quero, tu sabe o meu coração, eu não quero fazer isso, Senhor, mas me ajuda, levanta o altar, levanta e começa, porque Deus vai te dar condição, e Deus vai te dar condição que você possa, se você tem alguma ferida dessa forma, que você possa ser curado, e que você possa tomar uma atitude que você hoje não tem condições de tomar essa atitude. Eu estava lendo a experiência de um pastor. Ele conta que a vida dele, quando criança, foi muito difícil, muito difícil. Ele tinha um pai, assim, o pai dele era terrível. E ele foi crescendo, chegou naquela fase que ele já era jovem e morava ainda com o pai. Ele disse que toda vez que eles conversavam era discussão. Era agressão, era palavras, um agredia o outro. Tem casa assim, né? Tem gente assim, né? O pai agride o filho agride o pai, o filho levanta e fala coisas terríveis, e o pai vem e fala coisas terríveis. Aí um dia ele pegou e saiu de casa, foi viver em outro lugar, formou família, e aí ele se converte. Ele se converteu, começou a conhecer o Senhor, começou a fazer, estudou para ser pastor, se formou, e raramente ele ia na casa dos pais. Quando ele ia, às vezes o pai ficava de um lado, ficava lá fazendo alguma coisa, eles não conversavam mal, ele conversava com a mãe, e às vezes o pai até arranjava um motivo que ele não estaria em casa por algum motivo, e não estava em casa. E o tempo foi passando, ele mudou-se para um outro estado, bem distante de onde o pai vivia. Então havia sempre essa desculpa, eu não vou à casa do meu pai porque eu moro longe. Eu não tenho como ir lá. E um dia ele soube que o pai dele estava com câncer.
E ligou para casa, para a mãe dele, como é que está? O teu pai está fazendo tratamento, está assim, tal. Foi passando o tempo foi passando, e chegou a notícia: olha, o hospital está avisando que o teu pai não tem mais jeito. O câncer já avançou demais, e agora nós estamos trazendo ele para casa, para que ele possa ser tratado em casa, esperar a morte, né? E ele falou assim: eu precisava, desculpa aí se eu me emocionar, mas assim, eu precisava ir em casa falar com meu pai. E ele pegou e foi. E disse que quando ele chegou em casa, o pai estava na cama, já não conseguia mais se mover. Ele sentou-se ao lado da cama, pegou uma cadeira, e disse que ficou olhando para o pai dele com um olhar assim meio perdido. E ele falou assim: eu ficava pensando o que eu ia falar para ele, que as nossas conversas sempre foram muito duras, e foram muitas ofensas. Eu estou falando de um pastor, ferida não resolvida, que ficou, irmãos, nós somos seres humanos, isso afeta todo mundo. E ele falou assim: eu fiquei sentado ali, eu não sabia o que falar. Aí de repente disse que o pai dele falou para ele assim: meu filho, você não vai falar nada. Aí disse que saiu espontaneamente e falou assim: pai, as nossas conversas sempre foram muito dolorosas. Se eu der um intervalo aí, você pode entrar. As nossas conversas sempre foram muito dolorosas. Aí o pai dele falou assim: filho, o que você acha de você fazer uma oração por mim? E depois dessa oração, a gente poder conversar. Você é uma pessoa que fala bem, né, filho? Você é uma pessoa que se expressa bem. Aí ele falou que segurou na mão do pai dele. E os dois começaram a chorar. De feridas e de coisas que eles lembravam, não precisa nem falar, né? De coisas que foram faladas, de coisa que o pai falou, de coisa que o filho falou. Ele falou assim: eu precisava disso. Foram anos e anos, meu pai precisava disso. E o meu pai falou coisas, ele falou que ficou ali umas 4, 5 horas. E disse assim: meu pai falou coisas para mim da vida dele que eu nunca tive conhecimento. E ele falou para mim, e eu falei para ele também, de coisas da minha vida, de tudo que eu carregava dentro de mim. E nós ali conversamos, e eu coloquei, ele falou assim: eu precisava ser curado, o pastor fala. Ele falou assim: eu sabia que meu pai precisava ser curado também. E no outro dia ele entra em coma, e nunca mais voltou e faleceu. Ele falou assim: eu creio que ele só estava esperando esse momento, de nós podermos ter as nossas feridas curadas, para que ele pudesse partir, para que ele pudesse morrer, e eu pudesse continuar a minha vida, porque eu tinha uma pendência. Eu pregava, eu fazia tudo, mas eu tinha uma ferida aberta, e que eu estava sempre me esquivando. Eu estava sempre buscando um motivo para não curar essa ferida. Irmãos, muitas das vezes, na parábola do samaritano, na parábola dessa pessoa que foi ferida, aí eu te pergunto: em que posição você está nessa parábola? Você é o ladrão que feriu aquele homem? Você é aquele homem que está ferido? Ou você é aquele homem que vai e se propõe a ajudar? Às vezes nós representamos na nossa vida, às vezes os papéis vão se invertendo. Às vezes uma hora nós somos o ladrão, uma hora nós somos aquele que está agredido, e outra hora nós somos aquele que ajuda. Eles se agrediram demais. Um agrediu o outro. Nessa hora, um representava o ladrão, o outro também. Um agredindo o outro, um se machucando, um batendo no outro. Aquele momento que o sacerdote passa e o levita passa, é o momento que muitas das vezes nós não queremos resolver o problema. E às vezes nós somos assim, indiferentes. Eu não quero resolver isso. Deixa isso aí. Não quero mexer com isso. Eu não quero resolver isso.
E às vezes nós somos aquele que vai prestar ajuda. Quando ele se coloca e ele fala isso, não, eu tenho que ir lá conversar com meu pai, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu preciso resolver isso. Ele se coloca agora como samaritano. Porque ele não vê só a necessidade dele, ele vê a necessidade também do pai dele. Ele vê que o pai dele também precisa. E o pai dele olha para o filho e vê: filho, o que você acha de você fazer uma oração por mim e a gente começar a conversar? E o pai também vê no filho também a necessidade. Irmãos, às vezes os papéis vão se invertendo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos curar as feridas que estão na nossa vida. Nós precisamos entender que nós não temos comunhão com Deus se nós carregamos esses problemas. Porque se nós continuarmos assim e não for resolvido, um dia nós vamos ouvir isso: eu não vos conheço. Ah, mas eu era cheio do Espírito Santo, eu distribuí tudo que eu ganhava, eu vendi tudo e dei para os pobres. Eu não te conheço. Você passou a vida inteira colocando remendo. Você não colocou, como nós cantamos aqui o último hino, né, de Cantares, né, a roupa nova, né, que se coloca uma roupa nova, uma veste nova. Pode bater na porta que eu deixo você entrar? Deixa mesmo? Você vai deixar? Ou você vive fugindo? Você não quer que as feridas sejam curadas? Lembra do filho pródigo, para nós encerrarmos? O filho pródigo sai de casa, pega o que era dele, e ele só podia fazer isso quando o pai morresse. A fortuna seria distribuída quando o pai falecesse. Ele falou assim: pai, eu quero o quê? Meu agora. Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Vamos falar de relacionamento. De um relacionamento, família, pai e filho aí. O filho vai, certamente magoou muito o pai com a atitude dele. Sai e vai embora. E um dia ele resolve voltar para casa. Ele chega para o pai e fala assim: pai, eu não quero ser chamado teu filho, eu quero ser apenas um empregado na tua casa. E o pai olhou, abraçou o filho e falou assim: meu filho, o que passou, filho? Passou. O que foi, foi. O que me une a ti é o amor. Eu te amo porque você é meu filho. E não é só porque você é meu filho, eu te amo porque eu sei quem eu sou. Por isso eu te amo. Eu te amo porque eu sei quem eu sou em Cristo. Por isso eu te amo. Não depende da minha emoção. Às vezes eu me zango com você, às vezes eu me aborreço com você, às vezes eu tenho raiva de você, passa um monte de coisa. Mas eu sei quem eu sou. E eu preciso te amar em Cristo. Eu preciso que você entenda que eu tenho dificuldades e que você tem as suas dificuldades. Mas eu preciso que Cristo viva em mim. Se Cristo não vive em mim, se eu não colocar isso em prática, se você não sair daqui e começar a colocar em prática, principalmente na sua casa, se você não começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo, as suas feridas não vão ser curadas. Você precisa começar isso. Se você não sabe por onde vai começar, faz isso. Fala assim: Senhor, eu não sei nem onde eu começo, eu não tenho nem coragem de fazer isso, eu não quero mexer nisso, não é? Talvez, irmãos, tem coisas que já passaram. Quando nós falamos de relacionamento, tem coisas que você não tem mais como voltar. Às vezes a pessoa já até faleceu. As feridas que foram causadas em você, às vezes a pessoa nem está mais. Mas você precisa resolver esse problema, você precisa resolver com você. Quando nós perdoamos como nós amamos uma outra pessoa, nós estamos fazendo bem para nós. Para nós. Nós estamos crescendo em Cristo. Nós estamos sendo curados para que eu possa ser livre, para que eu possa ter liberdade, para que eu possa ter liberdade de adorar, para que eu possa vir aqui para frente, levantar as minhas mãos, né, como o pastor citou aqui, né, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Deus quem eu sirvo. Senhor, tu sabes das minhas dificuldades, das minhas limitações, dos meus desejos, das minhas feridas, mas eu não quero ficar colocando remendo, Senhor, eu preciso consertar isso, eu preciso colocar vestes novas.
Eu preciso disso. E eu vou começar essa semana. Se você não pode fazer, se você ainda não tem condição de tomar atitude, levante um altar e comece a orar por isso. E diga: Senhor, eu não tenho condição, não tenho força, eu não quero fazer, mas eu aprendi lá na igreja que eu preciso fazer isso. Porque se eu ficar só indo à frente e as pessoas orando, eu não tomar uma posição, vai estar sempre doendo, eu vou estar sempre com um problema, eu estou fugindo disso, eu vivo fugindo desses problemas, eu vivo me afastando disso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero conversar sobre isso, mas eu sei que eu preciso ser curado, eu sei que a tua palavra me cura, eu sei que a tua palavra é a água que sacia a minha sede, eu sei que a tua palavra, ela pode fazer coisas maravilhosas, eu não tenho, mas Senhor, tu tens todo o poder para fazer aquilo que eu não tenho condições. Vamos ficar de pé, vamos louvar, nós vamos ficar de pé. Eu vou passar a palavra para o pastor, mas eu quero te pedir isso, meu irmão. Comece na tua casa. Se você começar isso na sua casa, você vai aumentando o círculo. Peça a Deus que te dê força, para que você possa tomar situações e para que feridas na tua vida possam ser curadas. E que você não fique aqui todo domingo, passa domingo, entra domingo, estão chegando no final do ano e você não resolve os problemas que estão prendendo você, né? Senhor, nós queremos orar